Olá pessoal, tudo bom com vocês? Retornamos agora para mais uma aula na nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho, né? Agora a gente vai ver o texto, o diálogo entre a psicodinâmica e ergonomia e psicometria. Bom, o texto já está lá no SIGA, né? Acredito que essa altura vocês já devem ter pego, já devem ter lido. E se vocês já leram, né? Se vocês já viram o texto, vocês já devem ter percebido que o texto é bastante simples, né? Bastante objetivo, né? Tanto que eu vou ser sincero para vocês, eu até pensei duas vezes se eu ia realmente mesmo gravar esse vídeo aqui, né? Ou se eu ia simplesmente dizer para vocês, olha galera, lê o texto e a gente tira dúvidas, né? Lá na sala, porque é muito objetivo, é muito direto, né? Mas aí, como eu tinha me comprometido com vocês em fazer esse vídeo aqui, então eu resolvi fazer porque eu tinha assumido o compromisso, né? Mas admito que, né, à medida que eu estava preparando aqui os slides tal para fazer essa apresentação, eu pensei algumas vezes se eu ia mesmo fazer isso ou se eu ia só dizer, não, vamos lá, a gente se encontra lá na aula depois e conversa sobre o texto, né? Por quê? Porque foi exatamente aquilo que eu falei, né? Um texto aí que ele vai... É um texto legal, tá? Um texto bom, mas ele vai fazer uma relação aí entre questões da psicodinâmica, basicamente questões de produção de conhecimento, tá? De pesquisa, né? Na psicodinâmica do trabalho, né? Lembrando que psicodinâmica é uma outra terminologia para psicanálise, né? A ergonomia e a questão da psicometria, né? Tudo isso aqui a gente já viu, vocês já viram a psicodinâmica, já viram ergonomia, né? Já viram psicometria, não comigo na minha disciplina, mas tiveram uma disciplina específica sobre isso, né? Lá, acho que no quarto semestre, né? Que vocês veem psicometria. Então, basicamente, ele é um texto que ele vai dizer assim, olha, como é que essas três disciplinas, vamos usar esse termo, né, elas dialogam e como é que elas colaboram para ajudar a auxiliar um profissional efetivamente aí que vai amanhã depois estar trabalhando nas organizações, está trabalhando aí no mundo do trabalho, né, como psicólogo aí do trabalho, psicólogo das organizações, como é que essas três disciplinas podem estar auxiliando ele aí para efetivamente desempenhar as tarefas dele, né? Ou mais especificamente, vamos ser sinceros, o texto está falando, como é que a ergonomia e a psicometria podem auxiliar aí o profissional que vai estar utilizando a psicodinâmica do trabalho, né? Então ele é um texto legal, né? Porque ele faz essa relação e mostra um pouquinho, né, de três coisas que aparentemente tão distantes não, assim, aparentemente são separadas, vamos usar esse termo, né? São coisas distintas, e são mesmo, né? São disciplinas distintas, mas assim, aparentemente elas estão cada uma no seu quadrado, mas na prática mesmo a gente vai ver que elas estão muito próximas quando a gente vai falar do assunto trabalho, né? E que o profissional que vai usar isso aí amanhã depois, né, que vai trabalhar com isso amanhã depois, ele pode e deve, né, utilizar desses três recursos aqui para efetivamente aí realizar as suas tarefas, aí, o seu métier do dia a dia, tá? Então, bom, é isso. Então, mas basicamente eu fiz esse preâmbulo para dizer que, como o texto é muito objetivo, é igual aqueles textos lá da psicometria, né? Não tem muito o que explicar, não tem muito o que decorrer sobre, tá dado ali, o texto tá dado, né? Eu fiz aqui uma apresentação, né, pra gente conversar um pouquinho e tal, vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas não vai ter grandes explicações não, tá? Não vai ter grandes elucubrações muito além do que aquilo que já tá lá no texto, tá? Então por isso que provavelmente vai ser um vídeo rápido aqui, curto, né, até porque eu vou apresentar o texto e comentar uma outra coisa aí que eu acho interessante nesse meio tempo, tá bom? Então qualquer dúvida, qualquer coisa a mais aí, a gente tira depois lá em sala. Bom, vamos lá então. Como é que... Opa, travou aqui o meu... Travou. Opa, deixa eu ver aqui, peraí, finalizar a apresentação. Deixa eu ver. Vamos tentar de novo aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Ok, foi. Então vamos lá, deu uma travadinha aí no computador, mas foi. Então como é que o texto começa lá, né? O texto começa basicamente falando aqui, ó, o texto aborda as contribuições à psicologia, as contribuições para a psicologia do trabalho, de duas diferentes abordagens metodológicas, ou seja, a ergonomia... Opa, agora... Peraí. Eu esqueci de... Meu Deus, hoje é o dia. Eu esqueci de... Peraí, hoje tá complicado. Eu esqueci de marcar aqui a minha caretinha, né? Opa. Aqui, né? A ergonomia e a psicometria do trabalho. Então, basicamente, né, o que o texto ali vai estar comentando é isso, né? Como que a ergonomia e a psicometria do trabalho, elas contribuem, né, para essa abordagem, para essa disciplina chamada psicodinâmica do trabalho. Mas basicamente é um texto que está falando um pouco das características de cada uma dessas três abordagens,
mais especificamente aí falando sobre como é que é a produção de conhecimento, né, como é que se faz pesquisas em cada uma dessas áreas, e como é que essas três formas de se produzir conhecimento sobre o mundo do trabalho, sobre o trabalhador, elas podem conversar entre si, auxiliando ali o profissional, né, que vai trabalhar com isso amanhã depois. Então, basicamente, é isso que o texto está fazendo, né? Vocês devem ter visto lá na leitura, né? Então, vamos lá. Embora diferentes, né, embora sejam diferentes, né, psicodinâmica do trabalho é uma coisa, ergonomia é outra, psicometria é outra, essas três áreas apresentam um objetivo em comum, né, que é o de estudar a dinâmica entre a organização do trabalho e os processos de subjetivação. Embora sejam diferentes, né, como o próprio texto, como o próprio slide está colocando, são coisas diferentes? São. Mas na prática, as três fazem a mesma coisa, se a gente parar para analisar, né? Que é estudar, ou ver como é que é a relação aí entre a dinâmica, né, ver a dinâmica entre a organização do trabalho, então os modos de produção, os sistemas de produção, né, e os processos de subjetivação. Como é que o indivíduo se adapta aos modos de produção, né, no mundo do trabalho. Basicamente, os três fazem isso. Talvez quem mais se possa ficar um pouco fora disso é a psicometria, porque a psicometria ela não é focada especificamente ao trabalho. A psicometria você pode utilizar ela em qualquer área, né? Mas aqui, aplicada aí ao fenômeno do trabalho, né, as três estão falando disso. Né? Como é que ocorre essa dinâmica? Como é que ocorre essa relação aí entre o modo como o indivíduo, ou seja, uma subjetividade se apropria, né, ou se relaciona com o modo como o trabalho, a forma que o indivíduo vai trabalhar, foi organizada, né? Como o indivíduo se apropria ou se adapta à gestão do trabalho, né? À gestão de uma organização. Então, basicamente, os três falam da mesma coisa, tá? Por abordagens diferentes, né? Isso que é interessante, porque eles estão falando do mesmo fenômeno, só que com viés, né? Com olhares, com perspectivas diferentes, né? Então, de acordo ali com os autores, né, porque não é um autor, são vários autores ali do texto, como vocês observaram, a psicodinâmica do trabalho, né, criou desde os anos 80 do século passado, aí, desde os anos 1980, um método próprio para investigar questões relacionadas ao trabalho, que se tornou um método clássico. Né? Então, quando a gente fala aí sobre psicologia do trabalho, vamos dizer assim, a gente vai estar falando de psicodinâmica do trabalho. Acabou virando uma teoria clássica na área, né? Porém, as especificidades e características do trabalho do Brasil impediram a aplicação direta desse método clássico, levando à necessidade da interação com outras disciplinas, sem que com isso se perdesse a essência da psicodinâmica. Olha, o que eles vão estar falando ali? Eles vão estar dizendo assim, olha, dentro dos estudos sobre o mundo do trabalho, sobre o universo do trabalho, lá nos anos 80, né, do século passado, surgiu uma disciplina chamada psicodinâmica do trabalho, que efetivamente construiu um corpo teórico, construiu ali um corpo metodológico, uma forma de investigar, de produzir conhecimento, de intervir, né, no universo aí do trabalho, do trabalhador, que acabou se tornando uma concepção clássica, né, ou melhor, uma teoria, um modo de ver hegemônico, né, e que acabou, por conta disso, se tornando clássico aí dentro da psicologia, né? Que basicamente domina, vamos dizer assim, o modo de se ver, de se pensar, né, a psicologia do trabalho. Né? Consequentemente, a gente poderia pensar, bom, então a gente tem uma teoria aí que funciona, que resolve tudo e tal, e vamos usar só ela. Né? Só que aí eles colocam aí, a psicodinâmica, né, ela vai ser criada basicamente lá com Deleuze, na França, tudo mais e tal, e devido a algumas características, demandas, ou especificidades mesmo do trabalho, né, ou da relação de trabalho, das formas de trabalho, das organizações de trabalho no Brasil, não dá para você simplesmente vir aqui e implementar um modelo, vamos dizer assim, entre aspas, francês, né, colocar aqui e aplicar e vai dar certo. Né? Então, devido às nossas características, a gente precisou, né, ou melhor, os profissionais que trabalham nessa área precisam, né, não só usar a psicodinâmica do trabalho, mas também buscar auxílio aí em outras fontes, beber também em outras fontes, como aí no caso, especificamente aí a ergonomia e a psicometria, né? É claro que ali no texto eles estão falando que é Brasil, mas eu vou até ampliar um pouquinho isso daí, tá? E vou dizer assim, ó, isso não é um fenômeno do Brasil, tá? Eu acho que isso é qualquer lugar do mundo, tá? Não existe uma teoria que dá conta de tudo, tá? Não existe uma teoria que, descobrimos aqui a teoria que respondeu, agora todos os problemas a gente resolve por isso aqui. Não é assim que funciona, tá? Ali, provavelmente, no texto, eles falaram do Brasil porque é da onde os autores que escreveram ali, né, vêm, da onde eles desenvolvem suas atividades e se remeteram à realidade que eles estão
vivenciando, ou vivenciavam ali na hora que escreveram o texto. Mas isso é verdade aqui para o Brasil, como para qualquer outro lugar. Tá? No Canadá, nos Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Bulgária, qualquer lugar do mundo, não vai ser só uma aplicação da psicodinâmica do trabalho. Isso não existe. Né? Existe sim a necessidade de você complementar uma teoria com outras, uma abordagem com outras, que é o caso que aconteceram aqui. Né? Então vamos lá, aí eles começam explicando um pouquinho então sobre o que é, né, a psicodinâmica do trabalho e o modo clássico, né, de se fazer pesquisas nessa abordagem. Né? Como é que se faz então a pesquisa, como é que se produz conhecimento na psicodinâmica do trabalho. E aí vai colocar ali, né, que o caráter intersubjetivo do objeto de estudo da psicodinâmica do trabalho, né, que nem todos os slides eu coloquei, mas entenda, quando eu falo psicodinâmica aqui, eu estou falando de psicodinâmica do trabalho, né, já diferencia de pesquisas experimentais por estar menos preocupada com a generalização e confirmação de dados e mais preocupada com a dinâmica das relações intersubjetivas nos contextos de trabalho. Então, o que eles estão colocando ali? Estão colocando que o foco da psicodinâmica do trabalho não é tanto aqui, confirmar dados, né, fazer generalizações ou produzir uma ciência no sentido de uma ciência exata, né, sobre o trabalho. Não é esse o foco, não é esse o objetivo da psicodinâmica do trabalho, da psicodinâmica como um todo, né? Por isso, o principal objetivo, né, da psicodinâmica do trabalho vai ser isso aqui, né? Ela está mais preocupada na dinâmica das relações intersubjetivas no contexto do trabalho, né? É o popular, cada caso é um caso, até que eu botei essa imagenzinha aqui, né? Cada caso é um caso porque as pessoas são diferentes. Então, embora a psicodinâmica do trabalho, como a psicodinâmica como um todo, né, a psicanálise como um todo, ela esteja preocupada sim em criar um corpo teórico que seja aplicável, que seja generalizável, né, em vários contextos, em outras realidades, ela não está preocupada aí em produzir um conhecimento que seja no sentido de uma confirmação exata de dados que vão ser reproduzidos igualmente em qualquer situação, em qualquer contexto. Não é isso, né? A própria psicanálise ela não vai dizer. Ela vai dizer assim, que sempre que existe um conflito, por exemplo, ali, entre uma interdinâmica psíquica, né, isso vai gerar uma característica, vai gerar um padrão, por exemplo, de personalidade. Ok. Agora, qual padrão de personalidade que vai gerar? Não sei. Vai depender das dinâmicas que forem estabelecidas ali. Dependendo de uma dinâmica mais sei lá, vou usar o termo aqui, mais dura ou mais flexível, vai sair uma estrutura de personalidade ou uma patologia, né, ou um sintoma mais duro, mais flexível em relação a alguma coisa, né? Mas ela nunca crava, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não dá para fazer essa cravada, né? Como a gente faz, por exemplo, nas ciências exatas ou nas pesquisas experimentais, onde você diz funciona ou não funciona, é ou não é, né? Então, o objetivo, e dada a própria característica da psicodinâmica, ela não vai querer dar essas respostas, então se o trabalhador for submetido a uma carga horária de trabalho X, ele vai ter uma reação Y. Não dá para ser assim, né? Dá para fazer pequenas generalizações. Olha, no geral, né, de modo geral, de modo mais amplo, né, trabalhadores que sejam submetidos a uma carga de trabalho com muito estresse vão desenvolver um tipo de patologia. Coisas assim é possível. Mas especificidades mesmo sobre aquele trabalhador ou uma situação de trabalho própria, né, específica, cada caso vai ser um caso, né? Vai ter o corpo teórico, vai ter a teoria, vai ter ali a base que vai sustentar, mas não dá para você simplesmente achar que existe uma técnica que vai resolver o problema em qualquer situação de modo objetivo, até porque o foco da psicodinâmica não é objetivo, é como o próprio texto, como a própria teoria fala aqui, é intersubjetivo, tá? Então as partes internas aí da subjetividade de cada indivíduo, tá? Então, como o acesso, né, à intersubjetividade se dá por meio da palavra, lembra, né, a base é a psicanálise, psicodinâmica, né, entre a fala do trabalhador e a demanda do pesquisador, então a intersubjetividade vai estar aí, né, nessa construção que vai sair da fala, né, que o trabalhador vai executar e a demanda, a pergunta, a dúvida que o pesquisador vai ter, né, o próprio ato de falar já faz com que o trabalhador tome consciência do seu fazer, colaborando para a mudança do seu entendimento sobre a sua vivência, né. O próprio ato, o que eu estou querendo dizer aqui, né, que o próprio ato de, entre aspas, pesquisar,
né, já é um ato de intervenção por si só, né? O que lá numa pesquisa experimental, o que lá numa pesquisa exata, isso é bem diferente, bem separado, né? Olha, eu vou produzir conhecimento, então a realidade é essa, agora eu vou intervir na realidade, né? Nesse tipo de pesquisa, só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Não entendo uma pesquisa aqui como sentido de pesquisa acadêmica, tá? Não é nesse sentido que eles estão se remetendo. Entendo aqui a pesquisa como produção de conhecimento mesmo numa questão prática, né? Uma vivência prática, real mesmo, tá? Não é uma produção de conhecimento dos moldes acadêmicos, teóricos, né, que a gente conhece. É realmente uma descobrir informações sobre um fenômeno que está ocorrendo para intervir nesse fenômeno, mas produzindo e intervindo já, né? Que é o próprio caso da própria análise, da própria terapia. Quando você está lá falando para o teu terapeuta quais são os teus problemas, né? E ele está lá com o caderninho lá anotando o que está acontecendo, o próprio ato de você falar, você já está refletindo sobre a tua fala. E aquilo ali por si só já é terapêutico também, né? Você não vai precisar, não é que não vai precisar, mas não vai precisar sempre de um feedback do terapeuta, de uma interpretação do terapeuta para você ir tendo seus próprios insights internos. À medida que você vai falando, você já vai tendo seus insights e já vai até alterando o teu comportamento com as próprias reflexões que você vai fazendo sobre a tua fala, né? Então, isso que acontece lá na clínica, né, acontece aqui também na pesquisa lá no campo laboral, no campo do trabalho, tá? Então é isso que eles estão colocando ali. Então, por exemplo, como a investigação dessa intersubjetividade é somente pela fala, né, pela fala do trabalhador, se relacionando com a demanda, com as perguntas, com os questionamentos, com as inquietações do pesquisador, entenda o pesquisador aí, o profissional, o psicólogo que está lá perguntando, mas o que está acontecendo aqui com vocês, aqui no trabalho de vocês e tal, né? Como a sua intersubjetividade vai sair dessa relação entre essa fala e essa demanda, né, o próprio ato de falar já vai ser parte da intervenção, já é parte da intervenção, né? O fato do trabalhador parar, pensar sobre o seu fazer, pensar sobre as suas estratégias de defesa, né, para se defender de uma angústia no trabalho, coisa assim, já é um ato de intervenção, já é um ato de ação ali, além do que a pura produção de conhecimento, tá? Então aqui, logo, né, o método da psicodinâmica é essencialmente a interpretação, né, psicanálise, né, da fala, e a hermenêutica, né, a interpretação, né, o que a torna bem diferente das ciências empírico-experimentais que buscam testar hipóteses, é o que eu estava falando antes, né? Aqui, basicamente, uma ciência exata, experimental, empírica, ela tem uma hipótese e ela vai lá coletar dados para confirmar ou refutar essa hipótese. No caso aqui da psicodinâmica do trabalho ou de qualquer pesquisa de base psicanalítica, você até pode ter hipóteses, tá? Não quer dizer que você não possa trabalhar com hipóteses em pesquisas psicanalíticas. Não, pode, não é esse o problema. Mas assim, o método que é utilizado aqui é o de não ter hipóteses a priori, ou hipóteses muito fechadas a priori. É sim, ir lá, levanta demanda, levanta uma questão e deixa o povo falar, que é o que o terapeuta faz lá no consultório, lá o analista faz, né? Senta aí e fala, né? Fala o quê? O que quiser, né? Fala o que quiser. E nessa do que o cara vai falando o que ele quiser, você vai pegando o que vai saindo, né? Ou melhor, as angústias vão saindo ali na fala, né? Então, isso é a diferença, né, entre as pesquisas aí de base empírico-experimentais, né? Então, dá para observar claramente, né, que o principal foco aqui, né, da psicodinâmica é uma questão qualitativa, né, e não tanto quantitativa, como a gente vai ver depois aí com a psicometria, né? Ela é qualitativa, ela quer saber a qualidade daquela subjetividade que está saindo por meio da fala ali do sujeito, tá? Bom, vamos lá. Eu tô olhando o tempo aqui, tá? Eu não quero estender muito. Porém, né, diferente da pura psicanálise, que estuda a evolução dos movimentos psicoafetivos gerais, buscando uma evolução intrasubjetiva, né, o desenvolvimento do próprio indivíduo, e intersubjetiva da relação do indivíduo com o mundo, né, a psicodinâmica do trabalho foca na dimensão intersubjetiva relacionada ao trabalho. Claro, porque senão seria terapia, né, e não é terapia, né? As situações concretas, históricas, socialmente vivenciadas e relacionadas à organização do trabalho. Então, o foco é a organização do trabalho, não é eu, trabalhador, né, eu sujeito com os meus problemas internos. Se você está com seus problemas internos pessoais, vá para terapia. Não é aqui que a gente vai resolver isso, né? Uma coisa acaba respingando na outra, tudo mais tal. Mas o foco não é esse. O foco da psicodinâmica do trabalho é efetivamente questões relacionadas ao trabalho, né? A partir de uma perspectiva subjetiva do trabalhador, claro. Mas o foco é o trabalho, tá? Olha, desculpa dizendo, o foco é o trabalhador, mas é o indivíduo, né?
não o trabalho em si, é o indivíduo, mas é o indivíduo enquanto trabalhador, tá? E não o indivíduo enquanto sujeito, uma pessoa com, sei lá, fantasmas, fantasias em relação a outras coisas. Não, isso vai para terapia, né? Aqui a gente resolve questões relacionadas ao trabalho, tá? E além do que, é claro, né, você deve ter percebido ali no texto que eles enfocam muito que a psicodinâmica do trabalho, ela é feita, né, essa fala é feita num contexto coletivo, né? Então não é um sujeito, um indivíduo, né, que começa a falar sobre as suas demandas. É uma fala coletiva ali de um grupo, né? Então, sendo de um grupo, não dá para você fazer psicanálise no sentido clássico, né? Então tá aqui, ó, por isso não se trata de uma simples aplicação da psicanálise ao trabalhador, né? Não é você terapeutizar, não é você analisar um trabalhador, não é isso, né? Não se busca, não busca, né, por processos de cura ou resolução de conflitos transferenciais, né? É isso aí. Você não vai fazer uma análise no sentido clínico do trabalhador. Não, você vai aplicar a teoria, aplicar a teoria psicanalítica também não é bem assim. Você vai aplicar a teoria da psicodinâmica, que tem por base a psicanálise, né, para interpretar, para pegar a fala, fazer uma hermenêutica ali das defesas que o indivíduo vai estar realizando para se defender das angústias do trabalho. O foco é ali o trabalho, tá? No indivíduo enquanto coletivo ali de um grupo de trabalhadores, né? Não é entender os problemas individuais do sujeito, o seu Zé, né? E como o trabalho é uma das dimensões que perturbam a vida dele. Não, isso aí ele vai fazer na terapia, tá? Isso é lá na análise, tá? Então é nesse sentido que Deleuze denomina a prática da psicodinâmica do trabalho como uma clínica do trabalho, é uma clínica do trabalho, tá? E a define como um espaço clínico social, tá? Que envolve o sujeito na sua realidade do trabalho, tá? De novo, então não é uma clínica no sentido de terapêutica, né? De resolver os problemas do fulano. Até pode acontecer, tá? Não vou dizer que não, até porque o trabalho ele ocupa uma dimensão muito grande da nossa vida, né? 8 horas do teu dia você passa no trabalho, pelo menos, né? Grande parte da tua vida você vive em função do trabalho, hoje em dia, né? Então, claro que a hora que você, digamos assim, resolve algumas questões que estão atravessadas no teu trabalho, talvez outras dimensões da tua vida também se desabrochem ali, se resolvam. Pode acontecer? Pode. Tudo pode, né? Mas não é esse o foco, não é esse o objetivo. O objetivo aqui, ó, tá? É a realidade do trabalho. Então, a questões de entender problemas que estão acontecendo, tentar resolver problemas que estão acontecendo relacionados ao sujeito trabalhador e não ao indivíduo, né, enquanto ser. Né? O indivíduo enquanto ser é melhor fazer uma busca aí, se quiser se conhecer melhor, tal, numa terapia, tá? Porém, é claro que a psicodinâmica do trabalho, né, ela usa a psicanálise, que eu estava falando, né, como base e por isso assume que o princípio como princípio que a relação com o real não é direta nem natural, né? Ela é mediada por uma ação sobre a realidade, onde se descobre simultaneamente que a experiência com o real não é dominada somente pela técnica e pelo conhecimento, mas é perpassada pelo poder criativo do pensamento imaginativo do sujeito. O que está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer que isso aqui é o seguinte, não, olha, tudo bem, né? A gente não vai fazer terapia, não vai fazer análise com ninguém aqui, não é esse o foco, né? Mas é claro que a gente percebe que o modo como o indivíduo percebe o mundo, a gente percebe que o modo como o indivíduo percebe o mundo é o modo como o indivíduo vai se relacionar com ele, tá? E o indivíduo vai perceber o mundo a partir das suas fantasias, a partir do seu universo criativo, a partir das suas angústias, a partir do seu medo. Então, ou seja, os elementos intrasubjetivos do próprio indivíduo vão determinar, sim, o modo como ele vai lidar com a realidade. Então, não existe uma realidade pura, tá? O que, por exemplo, há uma pesquisa empírica, uma pesquisa experimental, né? Ou, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais aí na frente, né? Tipo uma pesquisa ergonômica vai trabalhar. A ergonomia vai trabalhar com uma realidade dada. A realidade é essa. Ponto. Né? A realidade física. Na relação da psicodinâmica, a gente vai entender que não existe uma realidade, ponto. Né? A realidade ela é construída a partir das próprias fantasias que cada indivíduo projeta nessa realidade. Né? Então, o modo como o indivíduo vai se apropriar da organização do trabalho é que vai ditar o que é realidade, né? Então lembra que em algumas aulas a gente viu isso. Então, não é dizer assim, existe um modo de trabalho que produz sofrimento. Não existe um modo de trabalho a priori que produza sofrimento, porque o modo de trabalho ele vai ser apropriado e reconhecido pelo indivíduo a partir das suas próprias vivências, o que pode ser muito
sofrível, muito tenebroso para uma pessoa, para outra pode ser tranquilo, né? O que pode ser um trabalho de morrer, de angústia de matar para um indivíduo que vai perceber uma realidade de uma certa perspectiva, para outro indivíduo nessa mesma realidade, dada a construção da personalidade dele, da subjetividade dele, ele vai olhar para aquela realidade e vai dar uma outra roupagem e vai ser não vou dizer o melhor lugar do mundo, mas assim, ele vai ter uma outra relação que não vai produzir tanto sofrimento. É aquele caso clássico, né, que a própria psicodinâmica do trabalho também estudou, né, fez referências, do soldado de guerra, né, do soldado que volta da guerra. Por que alguns soldados voltam da guerra com trauma, né, com estresse pós-traumático e outros não? Né? E aí o que se descobriu? Se descobriu que a estrutura de personalidade de cada um lidava com a realidade de uma forma diferente, né? E mesmo dois indivíduos expostos à mesma realidade, a princípio traumática, né, de uma guerra, um enlouquecia e o outro, entre aspas, né, lidava de um modo mais, não vou dizer normal, né, porque acho que não deve ser, ninguém sai muito normal de uma guerra, mas de um modo mais saudável com aquela realidade, né? Dois indivíduos expostos à mesma realidade, um vai enlouquecer e o outro não. Por quê? Porque tem um fator que diferencia os dois, ou seja, a parte subjetiva de cada um, né? É o que estava falando antes ali no começo, cada caso é um caso, né? Então, se é isso, então a realidade não é uma realidade em si, sim a realidade que cada indivíduo interpreta, cada indivíduo dá para aquela vivência que ele está tendo, no caso aí, vivência no trabalho, né? Então, é a partir disso que a psicodinâmica do trabalho funciona, né? Desenvolve as suas atividades, né? Então aqui, nesse sentido, né, a palavra, que é o meio pelo qual o indivíduo vai se expressar, né, é o principal recurso metodológico utilizado pelo pesquisador para produzir conhecimentos na psicodinâmica do trabalho. Pois é por meio da palavra que se pode descobrir não apenas os significados do trabalho para o trabalhador, mas também as estratégias defensivas construídas coletivamente. Lembra que ali no caso da psicodinâmica, eles dão ênfase nisso aqui, tá? É a defesa coletiva. Claro que o indivíduo pode ter as suas defesas individuais, pode, mas o foco aqui é o trabalho como um todo, né? Então, o trabalho realizado por um coletivo ali, né? Por um grupo de trabalhadores, para que os trabalhadores se defendam de fatores desestabilizadores do trabalho, né? Então, basicamente, o método, a forma como a psicodinâmica do trabalho vai produzir conhecimento sobre o seu objeto, que é a intersubjetividade, né? A intersubjetividade do sujeito, dos trabalhadores, né? Vai ser por meio da palavra. Então, basicamente, de novo, né? É um tipo de produção de conhecimento, é um tipo de intervenção que vai se basear em questões qualitativas, né? Onde a própria a própria produção do conhecimento já é também uma intervenção sobre o fenômeno, tá? Então, desse modo, né, em linhas gerais, né, a pesquisa clássica, né, em psicodinâmica é composta por 3 etapas. De novo, volto a frisar, tá? Entendo aqui a pesquisa que a gente está falando, não a pesquisa no sentido acadêmico, mas assim, a pesquisa ali do profissional que vai estar lá, vocês amanhã depois, né, um psicólogo trabalhando numa empresa, numa organização, e aí acontece algum problema a um nível muito alto de absenteísmo no setor tal. Aí te chamam lá para você lá entender o que está acontecendo e resolver o problema. Você vai fazer uma pesquisa ali, né? A hora que você vai buscar informações sobre aquilo ali para tentar propor uma intervenção, isso é uma pesquisa, né? Então eu entendo a pesquisa nesse sentido, tá? De uma busca de informações para produzir conhecimento sobre uma realidade dada, real e que você está vivenciando, tá? E não uma produção de conhecimento puro, como muitas vezes, não é uma pesquisa de base, tá? Como às vezes se faz na universidade. É uma pesquisa aplicada, a gente chama, né? Então aqui, então ela é dividida em 3 etapas, basicamente, né? A pré-pesquisa, caracterizada pela análise da demanda, a pesquisa propriamente dita, né, nas quais são discutidas coletivamente as relações entre a organização do trabalho, os processos de subjetivação, expressos nas vivências de prazer e sofrimento, nas estratégias de mediação, nas patologias sociais, no processo de saúde e adoecimento, que é, né, a própria psicodinâmica do trabalho. E a validação dos resultados, né? Onde se constata se o conhecimento que foi produzido corresponde à realidade apresentada. Ou seja, se a intervenção que você vai fazer, se o que você vai descobrir ali sobre aquele setor, aquele local, aqueles trabalhadores que apresentaram algum problema ou alguma insuficiência, se realmente bateu, né? Então, basicamente, é o que se faz também em qualquer pesquisa, tá? Não é muito diferente do que a gente faz até pesquisas acadêmicas. Então, basicamente, de modo geral, de linhas gerais, quando você vai produzir conhecimento e fazer uma intervenção na psicodinâmica do trabalho, é isso aqui que acontece, tá? E aí, vamos para a parte que eles vão falar um pouco sobre a ergonomia do trabalho.
Bom, a ergonomia também a gente já viu, né? Já viu um pouco, né? A gente não aprofundou aí muito, né? Não somos da área ergonômica, mas a gente viu um pouquinho, né? Ali na disciplina. E basicamente não vai diferenciar nada aquilo que a gente já viu, tá? Então vamos lá. O que é ergonomia, né? Ergonomia pode ser definida como uma abordagem científica antropocêntrica que se fundamenta em conhecimentos interdisciplinares das ciências humanas. Vocês viram que não é tão humanas assim, né? Mas aí os autores colocaram humanas, né? Para, de um lado, compatibilizar produtos e tecnologias com as características dos usuários e, por outro, humanizar o contexto sociotécnico do trabalho, adaptando tanto aos objetivos do sujeito e ou grupo, quanto às exigências das tarefas. Tá correta, essa definição tá boa, ela tá ok, mas vocês vão ver ali que os autores no texto, eles enfatizaram, né, e de certo modo também dá para entender o que eles quiseram dizer com isso, enfatizaram que a questão da ergonomia ela está muito focada aqui, ó, na tarefa. E é verdade. Tá? Porque o objetivo principal da ergonomia, sim, né? A gente viu adaptar o trabalho, né, ao homem, adaptar ali o equipamento ao indivíduo, adaptar, né, melhorar as condições para que o sujeito viva, trabalhe, consuma um produto. Sim, isso é o objetivo da ergonomia, sim. Mas a ergonomia ela vai fazer isso olhando para a tarefa, né? A ergonomia ela vai se preocupar com que a tarefa seja executada, né? A tarefa tem que ser executada, a atividade ela tem que ser feita, né? Feita da melhor forma possível, sim, claro, e vamos tentar colaborar para que o indivíduo se sinta melhor possível aqui, porque ele vai, inclusive, produzir mais, né? Então, vai produzir melhor, né? Então, veja que o foco da ergonomia, por mais sim, tem um olhar sobre o sujeito, tem um olhar sobre o ser humano, ninguém discute isso, mas ela vai pelo viés da tarefa, ela vai pelo viés do temos que ver como podemos melhorar a vida desse sujeito para que essa tarefa se execute de um modo melhor, de um modo mais completo, de um modo mais rápido, de um modo, né, mais efetivo. Só se vocês lembrarem lá daqueles vídeos sobre ergonomia, quem não viu, né, volta lá, vê aqui no canal aí os vídeos sobre ergonomia, lá, né, que a ergonomia ela vai surgir lá no pós-guerra, né, onde se buscava adaptar lá os equipamentos de guerra, o tanque, o avião, né, o carro de combate, ao sujeito. Para quê? Para que efetivamente o cara não explodisse, né, ou não fosse um alvo fácil, né, porque se efetivamente tivesse condição de combater melhor ali na guerra e tal, né, porque se ele não fizesse isso, o tanque explodiu, o avião era derrubado, enfim, né. Então veja, sim, era uma preocupação com o sujeito, sim, era, mas a preocupação era para realizar melhor a tarefa, para a tarefa ir para o combate e não ser destruído, né, no combate. Melhorava ali o cockpit, melhorava ali a cabine onde o piloto, né, ia ficar, para melhorar a vida dele? Sim, claro que sim. Mas também para que pudesse executar a tarefa e voltar e o avião, o tanque, o submarino, que seja, voltar inteiro, né? Porque você precisa no outro dia ir para a guerra de novo, né? Então o foco está mais na tarefa, tá? Não vou dizer que o foco está mais na tarefa, tá? O modo de olhar, o modo de intervir, ele passa mais para a questão da tarefa, tá? Então, aqui, para conseguir esse objetivo, a ergonomia parte da perspectiva da administração clássica científica, né? Logo, o seu olhar está diretamente voltado para a execução da tarefa e não tanto para o trabalhador, tá? Como faria a psicodinâmica do trabalho. Veja, não tanto, não estou dizendo que ele não olha para o trabalhador, não estou dizendo que a psicodinâmica, que a ergonomia foca na tarefa e esquece o indivíduo. Não é isso, a gente sabe que não é isso, a gente viu que não é isso, né? Mas o meio, o viés pelo qual ela vai conseguir os objetivos dela, que é, de novo, né, compreender a dinâmica ali entre a relação, né, das organizações de trabalho e o sujeito, vai ser via tarefa e não via sujeito, como faria o pessoal da psicodinâmica do trabalho. Você consegue compreender que, no fundo, os dois querem a mesma coisa, só que por direções diferentes. Que é a psicodinâmica, vai vir por entender o indivíduo e a ergonomia vai vir por entender a tarefa, né? São caminhos diferentes para se obter a mesma coisa, né? ou tentar obter a mesma coisa, né? A gente vai ver que elas não obtêm a mesma coisa, né? Mas elas tentam chegar no mesmo caminho, né? No mesmo local, né? Então, apesar de todos os benefícios evidentes da ergonomia, né, fica uma lacuna, no caso da ergonomia, né, no processo de estudo sobre o trabalho, pois trabalhar não é sinônimo de executar tarefas. Se assim fosse, todas as atividades laborais poderiam ser substituídas por robôs, né? E aí só um parênteses que eu quero fazer aqui, assim, claro que ali no texto também tem uma questão que o texto é um pouco mais antigo, né? Não é um texto atual, escrito aí nos últimos 2 anos, 3 anos, né? É um texto, acho que foi em 2004, se eu não me engano, que o texto foi produzido, agora tentando lembrar, se eu não me engano foi 2004, 2005, né?
Não é tão antigo também, né? Mas assim, dá para perceber que os autores falam assim, olha, é impossível, né? É impossível a tarefa, o trabalho, não pode ser com esse viés aí muito mecânico, com esse viés muito objetivo, como o pessoal da ergonomia faz, a tarefa pela tarefa e tal, porque senão qualquer coisa podia ser feita por um robô, né? E lá no texto eles dão um exemplo lá do robô queijeiro, né? Que o cara lá produziu um robô, que o cara lá, né, tinha lá uma fábrica de queijo, queria um robô que virasse o queijo, né? De tempos em tempos o robô ia lá, virava o queijo, né? Para maturar o queijo. E aí o que aconteceu? O queijo estragava, né? Porque perceberam o quê? Percebia que o robô simplesmente cumpria a tarefa. Ele ia lá, foi programado para ir lá, encontrar o queijo, pegar o queijo, virar, né? E o robô fazia isso. E as mulheres, né, que trabalhavam lá nas queijeiras, elas tinham uma sensibilidade maior para fazer isso, né? Que elas pegavam, cheiravam o queijo, viam. Ou seja, a mulher sabia se, apesar de ter passado o tempo, né, que, tipo, né, então lá no texto não fala, mas tipo, sei lá, virar o queijo uma vez por dia, por exemplo, né? Então o robô uma vez por dia ia lá e virava o queijo. Tivesse o tempo úmido, tivesse o tempo seco, tivesse com muita luz, com pouca luz, tivesse, enfim, o robô cumpria a tarefa, virava o queijo. A mulher lá, a queijeira, quando ela ia produzir o queijo, ela ia lá, pegava, cheirava, passava a mão, e conforme for, ela não virava, né? Então, o que eles estão querendo dizer ali? Olha, que essa sensibilidade, né, para executar a tarefa é só o ser humano que faz, né? Uma máquina não consegue fazer, né? E aí, tudo bem, a gente consegue entender a argumentação ali, só que se a gente for parar para analisar, isso aí é um robô lá dos anos 90, né? Porque talvez o robô hoje do século 21, aí, ó, já estava no século 20 quando foi escrito o texto, mas dos anos aí 2000, 2020 para frente, né? Ele consegue talvez já no tocar no queijo, tá cheio de sensores para saber se a umidade tá adequada, se a temperatura tá adequada e tal, e decidir se ele vira ou não, né? Com inteligência artificial e tal. Então, enfim, o que eu tô querendo dizer aqui? Tô querendo dizer assim que até hoje a gente diz que muitas tarefas não são substituídas por máquinas. Até hoje, né? Sei lá se daqui nos próximos 50 anos vai continuar assim, né? Então, dá para entender a crítica que eles colocaram ali no texto, né? Dizendo, olha, não é, né? A ergonomia foca na tarefa, mas tem uma lacuna, porque tarefa não é, o trabalho não é só fazer tarefas, né? Tem mais coisa. Dá para entender o que os autores querem colocar, mas se você for também hoje, até com um olhar mais atual, e ser um pouco mais crítico desse ponto, você vai olhar que basicamente qualquer trabalho você pode colocar como sendo uma tarefa, tá? Qualquer trabalho não, sei lá, de novo, trabalhos artísticos, né, criação artística, talvez não, né, não sei, né, e talvez de certo modo possa ao médio e longo prazo aí ser substituído por máquinas, né, então não quer dizer, porque a crítica deles aí é o seguinte, não dá para você entender o trabalho olhando só a tarefa, tá, isso é verdade, porque a tarefa hoje ela não é só, o trabalho hoje não é só execução de tarefas, não é só, né, um lado que é a execução da atividade, tem um outro lado que é alguém que executa a tarefa. Então, para você efetivamente poder entender o trabalho, poder ter o trabalho, você vai ter que ter a tarefa e alguém que faz a tarefa. Então, nesse sentido, a ergonomia ela estaria faltando esse estudo sobre o alguém, né? E aí essa falta seria então suprimida aí pela psicodinâmica do trabalho. É mais ou menos esse o argumento que eles estão dando ali, compreensível, entendível, né? Mas a gente sabe que talvez no médio e longo prazo talvez as coisas mudem, o mundo vai mudar, né? Vamos ver. Mas, de certo modo, defendendo um pouquinho a pessoa da ergonomia aqui, né? Só para não querendo também, não estou contradizendo o texto, mas só para complementar, porém, né, nunca é demais lembrar que a própria ergonomia reconhece essa limitação. Então, se vocês forem lá no texto, nos vídeos sobre ergonomia, vocês vão ver que a própria ergonomia ela vai dizer, olha, tem lá a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a gente até poderia dizer a quarta fase da ergonomia, onde chega lá na primeira fase lá, era adaptar a ferramenta, a segunda fase era adaptar o posto de trabalho, a terceira fase seria aí adaptar o ambiente de trabalho, né? Esse ambiente, ele transcende só a questão do temperatura e luz, tá? Também é a questão das relações interpessoais e tal. E a própria ergonomia, quando chegou nesse ponto, ela falou, opa, não consigo, não dá mais. Meu repertório de conhecimento que eu tenho, que basicamente vai ser os repertórios visuais das engenharias, da química, da física, ela vai dizer, eu preciso de algo mais. E aí é nesse ponto onde a ergonomia busca auxílio na psicologia. Lembram disso? Né? Que aí a própria ergonomia ela vai lá recorrer à psicodinâmica do trabalho, à psicopatologia do trabalho, para dizer, olha, como é que então que a gente vai entender, por exemplo, a dificuldade de uma pessoa se relacionar com um colega de baia do lado, por exemplo, né? Então tá aqui, ó, tanto que a própria evolução da disciplina, a ergonomia se aproximou da psicodinâmica do trabalho para melhorar as condições de vida do trabalhador, tá? Então esse movimento
que, digamos assim, ou melhor, essa crítica que os autores colocam em ergonomia, olha, tem uma lacuna aí, tá? Sim, é uma crítica válida, tão válida que o próprio pessoa da ergonomia viu isso, percebeu isso e se aproximou desse campo aí que é a psicologia. Por isso que a terceira fase, né, ou eu gosto mais de dizer a quarta fase da ergonomia, é onde ela vai lá e efetivamente abraça a psicologia e diz, olha, né, questões de adaptar a mesa, a ferramenta, a cadeira, tudo bem, mas chega num ponto que não tem jeito. Ou eu vou ter que entender como é que o indivíduo pensa, como é que o indivíduo sente, como é que o indivíduo reage, ou eu não vou conseguir melhorar o ambiente de trabalho do cara. Então, precisa abraçar a psicologia, tá? Vamos lá que deu 40 minutos. Então, nesse sentido, tá? Embora tratem do mesmo objeto, que é o trabalho, né? A psicodinâmica e a ergonomia apresentam abordagens diferentes, que, ao invés de divergir, na realidade se complementam, pois uma supre as insuficiências da outra. É aquilo que eu estava falando, né? Se vocês observarem, não são coisas diferentes, não são coisas excludentes, são coisas complementares, né? Os dois vão estar falando da mesma coisa, a dinâmica da relação ali, né? Organização do trabalho e subjetividade do trabalhador que vai se adaptar a essa organização do trabalho. Só que uma vai vir pelo olhar, olhando, né, numa perspectiva do trabalhador para a tarefa, e outra vai vir da perspectiva da tarefa para o trabalhador. Em algum momento os dois vão se cruzar, né? Em algum momento os dois vão efetivamente juntar as mãos, vamos dizer assim, e produzir um conhecimento e trabalhar juntos. Ou, né, falando de um outro modo, que esse é o principal objetivo do texto e acredito dos autores ali, vocês amanhã depois, quando forem trabalhar numa empresa, não dá para você achar que você vai ser o purinho da psicodinâmica, né? Eu só vou usar a psicodinâmica no trabalho, não vou ter que estudar ergonomia, não vou ter que estudar psicometria, que a gente vai ver ali. Você vai ter que juntar essas coisas, porque você vai ver que vai chegar um ponto que vai furar, vai chegar um ponto que vai faltar, e aí essa tua falta vai ser complementada com uma outra disciplina, como por exemplo a ergonomia ou a psicometria, né? Então vamos lá, contribuições da psicometria para o estudo em psicodinâmica do trabalho. Bom, o que a psicodinâmica vai fazer, né, que é fazer aquela análise do sujeito, né? A ergonomia vai fazer a análise da tarefa, a psicometria também vai fazer uma análise do sujeito, assim como a psicodinâmica. A diferença vai ser que enquanto a psicodinâmica vai estar preocupada com questões qualitativas, a psicometria ela vai vir com a preocupação com questões quantitativas. E aí, obviamente, você entende que elas se complementam também, né? Então vamos lá. Então a psicometria, né, como processo de produção do conhecimento, está intrinsecamente ligado ao ato de medir, né? Psicometria, né? Medição do psíquico, né? Ou em outras palavras, para a psicometria, conhecer é basicamente mensurar, né? O que estão dizendo aqui? Olha, na perspectiva da psicometria, que aí sim é uma perspectiva quantitativa, você vai conhecer como é que é o que é o sujeito, como é que o sujeito se relaciona, por exemplo, com o trabalho, a partir do momento que você conhecer como, com qual intensidade, com qual frequência, com qual magnitude, né? Veja que eu estou falando de coisas que podem ser medidas, né? Um determinado fenômeno ocorre nesse sujeito. Então, por exemplo, depressão, estresse, né? Ansiedade, né? No trabalho, ou em relação ao trabalho, você consegue medir com que frequência isso acontece. O pessoal tem mais estresse na sexta-feira do que... Ou melhor, na sexta-feira do que na segunda, né? O cara está mais ansioso na parte da manhã do que na parte da tarde. Quando você começa a identificar, né, esses fenômenos... Agora eu estava me lembrando, coisa que eu não sei se ainda existe, ainda se faz, mas muitos anos atrás eu vi um trabalho sobre... acho que era burnout em bancários, né? Nessa pesquisa eles identificaram um fenômeno que era interessante, né? Isso há muitos anos atrás, né? Acho que hoje em dia isso não acontece mais, mas naquela época, que o pico de ansiedade entre trabalhadores que trabalhavam no bancário, né, que atende ali nessa caixa de banco, era próximo das 10 da manhã, ou seja, quando a agência ia abrir, né? Porque o cara sabia que, nossa, eu vou ter que aguentar, naquela época era assim, aquela fila enorme de pessoas na minha frente, olhando com cara feia, tal, aquela pressão em cima do sujeito. Então, o bancário, né, quando foi feita essa pesquisa, ou quando ela foi realizada, se identificou que eles entravam em picos de ansiedade por volta aí de 9h30, 10 horas da manhã, e depois isso ia se aliviando ao longo do dia, né? Então, quando você percebe que existe um pico de ansiedade num horário, você consegue entender que tem alguma coisa naquele trabalho, naquela organização do trabalho, que efetivamente ali aumenta, né, essa tensão do trabalhador.
Não vou dizer que foi por causa disso, tá? Essa foi uma pesquisa que eu vi há muitos anos atrás, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, provavelmente isso não acontece tanto, porque hoje vocês já devem ter visto aí, né, que qualquer banco não é mais com fila, né? Aquele monte de pessoas uma atrás da outra, é com senha. Geralmente os bancos hoje tem um tapume ali, né, que separa o atendente das pessoas que estão esperando, então não tem aquela pressão do olhar, enfim, uma série de coisas aí que foram alteradas, que eu não sei se foi em decorrência disso, né, mas é um exemplo que poderia ser, né? Por exemplo, né, olha, identificaram que aquela pressão ali do olhar aumenta a ansiedade do trabalhador. Então, se a gente conseguir alterar, né, o ambiente de trabalho, a gente consegue, de repente, reduzir essa ansiedade. Então é isso aqui, ó, a psicometria, ela vai pegar essas variações. Quando ela percebe que o cara está mais ansioso de manhã do que à tarde, você já começa a entender que alguma coisa está acontecendo ali. Porque por que de manhã e não de tarde? Por que mais segunda-feira e não na sexta? Por que mais na quarta-feira de tarde e não na sexta-feira de manhã? Então começa a ter algumas coisas que facilita para você entender o fenômeno como um todo, tá? Então vamos lá. Então a atividade de mensurar se assemelha muito ao processo de trabalho do artesão, né? Ainda vocês falam isso, né? Não é uma mera aplicação de escalas. O profissional que irá utilizar a psicometria, tal como o artesão, precisa analisar a demanda que será apresentada, as técnicas possíveis, os instrumentos disponíveis, as variáveis gerais que se apresentam em relação àquilo que vai ser medido, para somente aí tomar a decisão de começar a agir. Mas isso aqui é meio básico para qualquer atividade, né? Mas aí, por exemplo, eles dão aí. Mas o que eu achei mais interessante em relação a essa questão com o artesão é isso aqui, ó. Sendo que muitas vezes não é possível aplicar instrumentos disponíveis, sendo necessário construí-los. Isso vocês vão ver, vocês depois vão trabalhar com isso. Não é, vou fazer uma avaliação psicométrica. Não é simplesmente você chegar, comprar uma escala, né, ir lá e aplicar a escala. Comprar um teste e ir lá aplicar um teste. Não é bem assim. Tem vezes que o instrumento que está aí no mercado não se aplica, não bate com aquilo que você está fazendo ali. Então, para isso, você precisa construir o teu próprio instrumento, né? Eu quero saber como é que está uma situação lá de vivência de estresse dos trabalhadores e tal. Muitas vezes você pode ir lá, né, numa editora qualquer, comprar um teste, uma escala para medir estresse, né, e aplicar ali. Pode ser que dê, mas muitas vezes não dá. Muitas vezes você tem que construir o teu próprio instrumento. Por isso que aprender a construir instrumentos, né, por isso que a psicometria, por isso que tem isso nas universidades de psicologia, né? Você aprende a construir um instrumento psicométrico, né? É necessário, porque muitas vezes na tua vida prática real vai estar mal. Você não vai conseguir achar um instrumento pronto, preparado, para efetivamente você ir lá e fazer uma medição. Você vai ter que construir o teu próprio instrumento e medir. Por isso que muitas vezes, né, como eles colocam ali, a atividade do psicometrista, o profissional que vai trabalhar com psicometria, ela se assemelha muito aí a um artesão, tá? Então vamos lá. A psicometria basicamente, né, busca identificar e compreender aqui, ó, a variação dos fenômenos psicológicos. A psicometria está preocupada em compreender a variação dos fenômenos e não a qualidade dos fenômenos. Consegue entender? Quem vai se preocupar com a qualidade é a psicodinâmica do trabalho. Quem vai se preocupar com a variação, o pico, né, onde ele diminui, é a psicometria. Por isso que os dois se complementam. E para isso procura mensurar aqui, ó, a dimensão, a magnitude, a frequência, a prevalência, a intensidade desses fenômenos. Né? Compreender o como e quanto, né, um fenômeno varia é possível. Ao compreender, né, o quanto e como um fenômeno varia, é possível compreender também a manifestação de processos mais complexos, como é o caso do trabalho. Né? É o que eu estava falando antes ali, quando você começa a compreender a ansiedade. Por que lá os bancários eles têm um pico maior de ansiedade às 10 da manhã, às 9h30 da manhã? Horas. Quando você consegue entender que isso não está ocorrendo desse modo, você consegue entender um processo mais amplo, mais complexo, que é o caso do trabalho. Consegue entender como é que essa dinâmica se realiza? Né? Então, nesse sentido, a psicometria, né, do mesmo modo que a ergonomia, se apresenta como uma disciplina que complementa a psicodinâmica do trabalho, né? Não se antagoniza. Pois enquanto esta enfatiza a abordagem qualitativa, que eu tinha falado antes, né, focando as descrições e interpretação dos fenômenos, a psicometria foca na abordagem quantitativa, focando na identificação de elementos como a frequência e a intensidade. É isso. Né? Elas não são coisas diferentes. Né? Então fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. É coisa diferente. Né? Então quem vai trabalhar com um não trabalha com o outro. Aliás, gente, deixa eu até soltar um veneninho aqui, né? Isso é muito comum na academia, né? Na academia você vai ver isso, eu só trabalho com análises qualitativas, eu só trabalho com análises quantitativas. Tal. Na vida real,
né? Quando você amanhã depois cair lá no mercado de trabalho, o teu chefe lá, quem está te contratando, não está muito preocupado em dizer, eu só faço abordagem tal, só faço abordagem. Ele quer que você resolva o problema, né? E o melhor modo para você resolver o problema é você entender dos dois e você aplicar os dois, né? Claro que, de novo, é muito de cada sujeito, cada indivíduo. É difícil muitas vezes, eu não lido bem com isso, com essa coisa, não sei fazer isso direito. Talvez seja melhor você delegar, passar para outro, contratar alguém para fazer. Compreensível e até melhor, tá? Se é para você fazer uma coisa ruim, atravancada, melhor você contratar alguém que entende do assunto, fazer uma consultoria, né? Fazer uma análise específica de algum ponto que você não domina muito, ele te dá uma resposta daquilo, você pega outra coisa que você domina, você vai lá e vai. Mas na vida real também nem sempre quem está te contratando está disposto a fazer isso, né? Tem um gasto a mais para fazer isso. Então muitas vezes na vida prática você tem que dar conta dos dois. Então, por isso que é importante, tá? A gente sabe que cada um tem as suas particularidades, seus gostos, seus interesses pessoais, mas é importante, se você amanhã, né, depois vai estar trabalhando nesse campo, nessa área, você pegar os dois aspectos, tá? Tanto a parte qualitativa quanto a parte aí quantitativa, tá? Bom, por fim, né, então, assim, a produção do conhecimento por meio da psicometria auxilia na produção da caracterização de sentimentos de prazer e sofrimento relacionados ao trabalho, ampliando o grau de visibilidade sobre esse fenômeno, no caso do trabalho, né, auxiliando os profissionais da área em suas tomadas de decisões. É aquilo que está falando, né? Dá para você fazer apenas pela análise, pela dinâmica do trabalho? Dá para você fazer apenas pela psicometria? Dá. Não é, se eu não fizer não, você consegue. Agora, claro que quanto mais informações você tiver sobre o fenômeno, ou seja, quanto mais ampla for a tua visibilidade do fenômeno, que fenômeno? O trabalho, ou mais especificamente, né, a relação ali, a dinâmica entre organização, modos de organização do trabalho e o modo como o indivíduo se apropria dessa organização do trabalho, quanto mais você puder jogar luz sobre isso, e essa luz vai ser jogada por uma abordagem qualitativa, como a psicodinâmica, por uma abordagem quantitativa, como a psicometria, por uma abordagem focada na atividade, como a ergonomia, quanto mais luz você jogar, quanto maior a tua visibilidade, mais conhecimento, mais visão você vai ter para fazer a tua tomada de decisão, né? E mais especificamente maior a chance de você acertar o que você está fazendo, né? Então, de novo, né, não é que as coisas se contradizem, elas se complementam, né? Então, eu acho que eu vou conseguir acabar em 1 hora. Vamos lá. Então, por fim, né, vê-se que mais do que se contrapor, né, tanto a psicometria como a ergonomia complementam a psicodinâmica. Então é esse o grande ponto aí do texto, tá? Não é que são coisas diferentes, são abordagens diferentes do mesmo fenômeno, portanto se complementam, tá? Pois permitem desvelar o modo mais completo e integrado dos processos de subjetivação originados na organização do trabalho, que eu tinha acabado de falar, né? Essas 3 disciplinas utilizadas em conjunto permitem ao pesquisador se aproximar da realidade vivenciada pelo trabalhador, traduzindo as vivências de prazer e sofrimento, as estratégias de mediação e os processos de saúde e adoecimento de uma forma mais inteligível para a pessoa que vai fazer uma intervenção, ou seja, para vocês amanhã depois aí trabalhando na área das organizações, certo, gente? Então, vou fechar em 1 hora. Então, como eu disse, né, é um texto simples, ele é muito direto, é muito objetivo, não tem nem muito o que falar, vocês viram que eu nem... Talvez eu tenha falado um pouquinho demais, né, como sempre, mas assim, não tem muito o que explicar, a coisa tá meio dada, tá? Não tem muito... Acho que vocês não vão ter dificuldade, né, nesse texto, mas caso tenham alguma dúvida, caso tenha ficado alguma coisa, anotem que daí quando a gente tiver o nosso encontro aí presencial, a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado, tá ok? Então é isso, então vejo vocês no próximo vídeo, até mais e tchau!